Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós temos estreia no canal, Wesley. Hoje nós temos estreia no canal, Nós Léo. trouxemos os forasteiros aqui e aí não teve jeito. O pessoal pediu para ficar. E vai ficar. E vai ficar, não é verdade? Gente, estamos estreando hoje mais um programa da nossa grade com conteúdo relevante e você vai ser acrescentado. Então fica com a gente, já deixa o like, se inscreve no canal que os forasteiros vão se apresentar. De que a gente tá? Qual é o nome do programa que a galera tanto pedia na grade do Forasteiro e a gente falava, olha, gente, a gente não pode falar sobre isso. Até pode, mas nós não temos os certificados suficientes. Não somos especialistas. Não é? E a gente, com toda a humildade do mundo, bateu na porta dos The Bests. De quem que a gente está falando? Qual que é o nome? Hoje a gente está estreando nada mais, nada menos do que Papo Casado. Com quem? Haroldo Porto e Rafa Carpaneda. Olha eles aí, gente. Gente, saiu do papel. Que coisa boa. Deus é bom, né? Olha, mas a semana inteira depois do episódio foram só de feedbacks positivos ali. O povo falando, gente, vocês precisam trazer eles de volta, isso precisa acontecer semanalmente. E aí, que bom que vocês toparam. Tá Maravilha. Com a gente aí no Forasteiro. Prazer é todo nosso, né? A gente veio aqui a primeira vez, sentiu muito em casa, então quando veio o convite de ficar nessa casa, a gente nem pensou duas vezes, né, Rafa? É isso Só mesmo. ajustou a agenda mesmo e falou, opa, vamos que é uma mesa muito agradável, né, da gente compartilhar aqui, da gente poder colocar papos, né, interessantes, papos casados sobre casais, sobre encaixe de temas aí que vão fazer uma diferença aí nas histórias. E é isso, ó, toda quarta-feira, no meio da semana lá, você vai encaixar um papo casado aí, vai colocar a coisa em ordem. Quando tá lá ali, opa, vamos ajustar, papo casado, toda quarta-feira, já marca aí na agenda ali, para colocar ali do lado aquela pessoa, né, que você sabe que precisa ouvir esse bate-papo aqui, já faz o convite, já vai alimentando ali no início do dia, apontando, pode ser até com uma pipoquinha, né, Wesley? Pode, né? Deve, com o cônjuge do lado. Importante. Né? Muito importante. E aí eu bato muito nessa tecla, né? Assista com o cônjuge do lado ou sem o cônjuge do lado. Só se assista. Mas às vezes não tá com o cônjuge do lado, né? É o solteiro já querendo aprender. Porque assim, 8 anos ajudando casais, a gente viu casais que deixaram de avançar justamente por essa armadilha de esperar o outro se interessar, de esperar o outro estar disponível a buscar o conteúdo, buscar o aprendizado, buscar a ajuda, né? E na prática a gente viu muito que geralmente, só para você ter uma ideia, na nossa mentoria de casais, 80% das pessoas que nos procuram são as mulheres. Mulher entende, né? Quando o negócio está dando ruim, ela já começa a perceber e busca ajuda. Aí geralmente o homem não quer. Dos 20% que procuram que são homens, geralmente é aquele que a mulher já descobriu uma traição, o homem já está fora de casa, aí procura, mas vem comprometido que você nunca viu, né? Porque homem é sonso, né? Até ele entender que o negócio está... Não é? Perdão aos homens, tá falando de homem para homem. Ou seja, é a realidade que a gente percebe. Então, assim, não caia, né? Você que está nos ouvindo agora, na armadilha de pensar, mas eu só vou assistir quando meu marido estiver junto, minha esposa estiver junto. Não, faça a sua parte, aprenda o que você tem que aprender, até porque o casamento é uma grande plantação, digamos assim, né? Para não chamar de semeadura, né? Ou seja, tudo que nós fazemos, nós estamos plantando sementes. E ninguém está livre de colher as sementes que plantou. Então, se você vem para cá sozinho e aprende como plantar melhores sementes, quem é que vai colher essas sementes depois? Você. Olha aí. Eu aprendi que quem aprende primeiro, faz primeiro. Então, se a pessoa foi lá, aprendeu, ela vai fazer, ela vai plantar essas sementes aí. E vai colher os frutos no tempo certo, né? Vai colher o limão? Não. Vamos falar de uma frutinha mais doce, né? Para não desanimar o pessoal, né? Uma limonada. Pra sair a limonada, quem não gosta? Gente, ó, o que você tem que fazer agora para ajudar nesse movimento? Ó, gente, você pode fazer uma coisa muito simples, que é se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar isso com o maior número de casais possível, tá bom? Nem precisa ser aquele que tá... A gente tem alguém aqui do ladinho que tá ouvindo a conversa, que ele ainda vai casar e ele já vai ter aqui, ó, um curso aqui, ó, um treinamento, ó, privilégio do Gabriel. Então, se você tem aí um Gabriel aí ouvindo a conversa, você fala, senta aqui no sofá, vamos ouvir esse bate-papo aqui, tá bom?
Só que agora... Inclusive foi dito isso no outro episódio que eles vieram para a gente conseguir né? Apresentar todo o projeto. Por enquanto era só o papo. Era aí só um eles papo. vieram para fechar o casado. Aquele dia foi só um namoro, né? Hoje é a cerimônia do casamento. Isso. Ele falou, né, sobre a gente não se prepara para o casamento, né? Então, a gente fica aí a dica para você que aqui já vai ser um treinamento intensivo e semanal. Para você que está querendo casar também. Olha a responsa aí. É para quem quer casar, para quem já está casado e para quem pretende melhorar o seu relacionamento ainda mais. Porque a gente não acreditava que o nosso relacionamento podia ser tão bom. E a gente está vendo que cada dia que passa está ficando cada vez melhor. Então, é possível. Eu acho bacana incluir uma fatia de pessoas muito importante que, para quem é casado, para quem quer casar, para quem quer ter um relacionamento, enfim, tudo isso que já foi dito. Mas é também para quem quer desistir do casamento. Eu costumo dizer que a gente ajuda as pessoas a desistirem de desistir. Então, se por acaso tá, né, sabe aquela coisa, poxa, né, não tá dando certo, não aguento mais, a fila vai andar, calma, né? Nos dê uma oportunidade de interferir na sua vida. Eu já vou sugerir esse tema e já vou preparar o meu balde de pipoca para assistir lá. Tema legal de assistir, hein? Mas se a gente for pensar direitinho, é para todos. Porque assim, é para quem já desistiu, mas ainda há chance. Sim. Se vier, ouvir, entender que tem algo a mais, dá para reativar esse casamento aí. Inclusive, vocês têm case de sucesso quanto a isso, não tem? Sim. Então, é para todo mundo. Casado, solteiro, divorciado, imaginando começar namoro. Cara, é pra todo mundo. É só pra quem pretende ter, ou já teve, ou pretende ter de novo um relacionamento. Isso aí que você falou é tão interessante, já vou dar um spoiler, né? Na próxima semana a gente vai trazer aqui o Nicola Lozaco, que é uma pessoa que passou por um divórcio, e ele traz uma leitura tão realista do que um divórcio efetivamente é. Então, assim, se porventura você está pensando em divorciar, segura pelo menos mais uma semana até a semana que vem. Tem informações que você não sabe que o Nicola vai dividir com você. Olha aí. Sucesso. Mas olha só, as pessoas também querem saber um pouco sobre esse casal, né? Como é que vocês chegaram onde vocês estão a essa versão tão madura, né? Hoje vocês transbordam na vida de outros casais, até porque vocês vivenciaram muitas coisas dentro do casamento de vocês, passaram por muitas do que a gente acabou de falar aqui. Então, apresentem-se pra gente, conta pra gente, na verdade, quem são os hosts do Papo Casado. Maravilha. E você falou, né, na sua introdução que não assumiu esse braço, né, do canal por conta de não ter o certificado, digamos assim. Então agora nós vamos falar do nosso certificado, né? Vou começar aqui, né? Eu sou Master Blaster, né? Mestrado. Pelo amor de Deus, não vou falar nada disso, até porque a vida não é sobre o que a gente sabe, sim sobre o que a gente faz com o que a gente sabe. Sabe qual que é o nosso certificado, Léo e Wesley? É que assim, eu e a Rafa, quando a gente se casou, eu tinha 18 anos. Né? A Rafa já era bem mais experiente. Ela tinha 14 anos. Que beleza! Então, ou seja, né, nos nossos treinamentos, quando a gente ministra em igrejas, em algum lugar, tal, às vezes o negócio está acontecendo ali, tal, a gente conta uma história, a gente vira e fala assim, tá vendo que o que a gente ensina não é teoria. É claro que a teoria é muito importante, até porque nos primeiros 10 anos de casados, a gente sofreu demais por coisas que a gente não conhecia. É aquela máxima, né? O problema que eu tenho está ligado à informação que eu não tenho. Então, a gente foi adquirindo informações que, quando a gente adquiria, a gente virava assim, meu Deus do céu, onde é que eu estava que eu não sabia disso, né? Então, essas informações foram importantíssimas. Mas a informação solta, sem uma aplicação prática, ela não muda nada, né? Não é sobre o que a gente sabe, é sobre o que a gente faz com o que a gente sabe. Então, são 26 anos de casado, né? A gente vai fazer agora. E se um casamento em condições normais de temperatura e pressão é, por natureza, desafiador, imagina para quem se casou nessa idade, né? Tanto que quando a gente passa, por exemplo, a gente era vizinho, né? Adolescente, vizinho ali. E hoje, quando a gente passa perto da casa dos nossos pais, que ainda moram próximos, né? As pessoas nos veem juntos e acham estranho. Ou seja, o que era para ser o padrão, o casal dá certo, virou a exceção, né? Então, é em razão disso, em razão do quanto a gente sofreu, o quanto a gente chorou, o quanto a gente se desesperou no passado e, né, a gente não acreditava que tinha a possibilidade de mudar a história do nosso casamento, que quando a gente viu que aprendeu um monte de coisa, colocou isso em prática, falou, cara, isso não pode ficar só com a gente precisa de ajudar outras pessoas que estão sofrendo hoje o que a gente sofreu ontem.
E é bem por aí, né? Assim, nós vivemos essa história, a gente até brinca que o nosso diploma maior, né? O nosso PhD, nosso mestrado, doutorado, são as nossas filhas. A gente brinca, né? Quando a gente vai palestrar. Porque foram aprendizados que a gente foi construindo mesmo com as experiências que a gente teve, né? A gente não tinha nenhuma informação, não tinha nenhum conhecimento a respeito de como lidar no relacionamento, né? No casamento, a dois. E realmente foi muita prática, muita luta. E hoje a gente, assim, quando vem um casal atrás da gente para pedir uma ajuda, para pedir um socorro, a gente fala sorrindo, mas não é debochando do acontecido, mas é justamente vendo que é possível, sabe? É um sorriso de alegria em poder ajudar aquele casal a sair de onde está, porque a gente saiu, porque a gente viveu um relacionamento, a gente chegou a se separar um certo período, né? E a gente viu que era possível resgatar tudo isso, era possível restaurar, né, a nossa família, e hoje a gente se alegra mesmo em poder contribuir com outros casais, outras famílias, e quando a gente recebe notícias, então, né, poxa, voltamos, deu certo, engravidamos novamente e tudo mais, são notícias que alegram muito, muito, né, e fazem a gente continuar caminhando. Eles são o verdadeiro case de sucesso deles. Deve ser muito legal, né? Quando eles fazem lá as mentorias e o casal lá fala, a gente engravidou de novo. Eles veio o certificado. A gente sente ali pais, avós, não sei, alguma coisa daquela família, sabe? A gente se sente muito abençoado. A figura do avô é muito propícia, né? Porque, assim, filhos não são só aqueles que saem de nós, né? São todos aqueles que passam por nós. Então, você vê um aluno que chega com dificuldade e tal, e de repente passa alguns meses, ele fala, olha, desisti de desistir, pelo contrário, vou continuar avançando. E né, formalizei meu casamento, voltei pro meu marido, ou às vezes decidi engravidar e tal de novo. Nossa, cara, é uma satisfação absurda, né? Eu me lembro lá em 2016, né? Teve uma moça que passou por um processo comigo, e aí saiu grávida, né? Assim, decidiu voltar pro marido, engravidou e tal. Aí ela me indicou uma outra moça, amiga dela, que estava para separar também. Passou pelo processo e tal, dentro da mentoria. Quando terminou, ela engravidou de novo. E aí ela fez um post na época no Facebook para me agradecer e tal, né? Aí essa amiga que tinha indicado, que tinha feito processo primeiro, falou assim, nossa, Haroldo, que legal, mais uma que faz processo com você e sai grávida. Eu falei, pelo amor de Deus, apaga isso aí. Aqueles, né, que ingrata, né, eu ajudo você no seu casamento, agora você vai acabar com o meu, né? Eu ia falar isso. Ainda bem. Tá parecendo capa de corte, né? Fica engravidou após a mentoria. Muito. Mas que bom, já tá vendo? É um processo, gente, que gera frutos. Sim. Não é? E o que eu fico assim, mais feliz é que, na verdade, chega uma pessoa, mas o resgate ali é de uma família, né? Ali você vê a pessoa chegando ali na mentoria, mas quando você vê aquela família toda chegando, bate um... Cara, mas deu certo, amplo, funciona. É mais amplo do que uma família. Valeu a pena, né? Não sei se a gente está pensando a mesma coisa, mas prossiga. Eu acho que salvou uma geração. Onde eu ia chegar. Quando a gente vê uma família, não tem como emocionar. Quando a gente vê uma família reconstruída e saber que aquela família vai ser exemplo, vai ser molde para quem está ao redor, meu Deus, assim, a gente não sabe o impacto que uma família restaurada tem quando ela decide, né, essa transformação na vida, assim, porque nós fomos esses, né? Quantas pessoas chegam pra gente e falam, nossa, a história de vocês nos fez mudar nossa história, a história de vocês nos fez ver que tinha esperança, né? Que era possível reconstruir o casamento, então é muito impactante. E é tão interessante que a gente podia usar uma perspectiva até cristã para falar sobre isso, mas dá para a gente usar até uma perspectiva científica, né? Existe um conceito de herança epigenética transgeracional. E aí, só para ficar assim, simples para a gente compreender, quando eu falo simples é porque eu também sou leigo no assunto, né? Não é porque, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a epigenética é uma possibilidade de fechamento do seu DNA, digamos assim. Um exemplo, vamos supor que você nasceu para ter 1,85 m, e aí você foi exposto a uma boa alimentação, atividades esportivas regulares, tal, ou seja, você pode chegar em 86, 87. Agora, se você nasceu com a mesma predisposição genética e foi exposto a uma desnutrição, a um ambiente que não atividades físicas que não favoreciam o seu crescimento, acaba que você não alcança o 1,85, fica com 1,83, certo? Ou seja, é uma possibilidade dentro do seu padrão genético, né? E por que eu estou falando isso? Porque existe uma herança epigenética transgeracional. Ou seja, o que você resolve dentro de você do ponto de vista das emoções muda até o que você transfere para o seu próximo filho.
Olha só. Entende? Então, por exemplo, vamos supor, desses casais que eu te falei, tinham um filho, e aí passaram dificuldade e tal, e aí resolve do ponto de vista emocional e essas dificuldades engravida de novo. Até a carga genética que é passada é razoavelmente alterada. Ou seja, o tanto que o conceito de herança, né, é poderoso, né? Olha isso. Poderosíssimo. Dá um episódio isso também. Ele fala, dá um episódio. Ele fala, dá um episódio. Vai ser bom demais. Tem muito assunto. Gente, o que eu quero dizer para vocês é que vocês estão em excelentes mãos, não é isso, Wesley? Com toda Por isso que a gente falou assim, olha, quando a gente brincou aqui do certificado, é porque a gente entende que a gente está aqui para servir, né? A gente entende que a mídia é um canal para influenciar, para que a gente possa realmente semear. E a gente trouxe alguns semeadores aqui. E é interessante, cara, você também não para de dar deixa, fica difícil, né? Mas por que hoje você fala, né, assim, olha a responsabilidade, né? Vocês estão em excelentes mãos, se referindo a nós, né? E a gente aceita isso com toda a naturalidade. Mas sabe por quê? Porque no passado a gente esteve em excelentes mãos, sabe? Teve pessoas, cara, que cuidaram da gente no passado, agora você me emocionando, né? Que não, sabe, assim... E aí eu até me lembro, uma vez a gente estava ministrando num congresso em Caldas Novas, e aí a gente ministrou na sexta, no sábado tinha o outro dia e tal, e aí a Rafa estava muito ruim, com faringite, laringite, estalactite, não sei o que, um monte de coisa. Os aí da vida. E aí no hotel, e o evento ia acontecendo lá embaixo, eu falei assim, amor, né, o maridão querendo proteger, eu falei, amor, se for o caso, fica aí, eu desço lá e tal, né, tá doente, fazer o quê, né? E aí ela olhou bem no meu olho e falou assim, amor, eu não tenho opção de não descer e ajudar as outras pessoas que estão lá esperando por nós. Porque em determinado momento, quando eu não tinha condição, as pessoas superaram as suas dificuldades para me ajudar. Então agora chegou a minha vez de superar as minhas dificuldades para ajudar os outros, né? Ou seja, no passado Deus moveu pessoas para nos ajudar. E hoje a forma da gente ser grato ao que Deus fez por nós é nos mover contra os empecilhos que todos nós temos, né? Resistência, dificuldades e tal, para ajudar as pessoas. Não espere as condições perfeitas para ajudar. Vai com o que você tem na mão, querido. E simbora, né? Vamos de conteúdo agora. Vamos colocar um conteúdo além do que já teve. No nosso episódio. Já podia encerrar. No nosso só para criar a expectativa do próximo episódio, né? Mas no episódio piloto a gente falou muito sobre expectativa, né? Mas foi um conceito de expectativa negativa, né? Não tão assim, né? Só abrindo os olhos para onde estavam nossas expectativas reais. E hoje nós vamos falar de expectativas que realmente importam. E aí, como é que é isso, gente? Perfeito. E aí eu acho que vale a pena, né, para quem não assistiu o episódio anterior, só para não ficar... Vai lá depois vai lá e assiste, né? Mas é mais assim, um resumo aqui em 30 segundos, né? A gente no episódio anterior, né, quando a gente era convidado do Forasteiro, olha como a gente tá com moral agora, né? Isso, exatamente. A gente disse, né, a gente fez uma provocação aqui dizendo que 90% das pessoas casadas não amam seus cônjuges, né? E aí eu lembro que na hora que você fez assim, né? Quem é esse cara que eu convidei, né? E aí depois eu disse, é porque na verdade quando a gente diz sim para o casamento, para a pessoa, a gente não diz sim para a pessoa, e sim para a expectativa que a gente tem que aquela pessoa se torne, né? E aí essa expectativa, na maioria das vezes, é irreal, e aí a gente fica 5, 10, 15, 20, 50 anos envolvido no trabalho de mudar o outro, né? Ou seja, por que a gente diz que as pessoas não amam os seus cônjuges? Porque se eu espero eu fico esperando a Rafa se tornar algo próximo à minha expectativa para eu amá-la, eu não amo a Rafa, eu amo a expectativa que eu tenho. Né? Então, nesse contexto, a gente trouxe o quanto que a expectativa pode ser negativa, pode te impedir de reconstruir ou de construir mesmo o seu casamento. Né? Mas aí, como você bem disse agora, hoje a gente vai falar das expectativas que realmente importam. Né? Isso mesmo. E tem 3, né, dessas expectativas que toda mulher espera do homem e 3 expectativas que todo homem espera da mulher. Independente de quem você tenha casado, se é o João, se é o José, se é o Lucas, tanto faz. Qualquer um deles, a mulher vai esperar algo. E mesma coisa do homem também. Toda mulher espera que o homem seja, pelo menos, provedor da sua casa. E não é o homem que só coloca o dinheiro na casa, mas é aquele homem que bate no peito e fala, olha, colhe em mim aqui, fica tranquila que eu resolvo a situação. Sabe? Toda mulher quer um homem dentro da casa dela que seja mais homem do que ela e assuma o papel de homem. Sabe? Tantas mulheres têm chegado pra gente reclamado
e se queixado muito da situação de, meu Deus, a minha vida está muito pesada. Está muito pesado. Mas por quê? Porque as mulheres, em grande parte, estão tendo que assumir o papel de homem. E aí é muito pesado para elas darem conta disso. Homens não estão querendo ser homens estão querendo ser meninos. E quando o homem não assume o papel de homem e é provedor do lar, a mulher fica sobrecarregada. Depois ainda quer fazer sexo. O maridão, né? Ou o maridinho nesse caso. Né? E aí, Gabriel, pega meu bloco de notas. Gente, ó, Eu esqueci do meu bloco de notas. essa é a deixa pra você fazer isso aí em casa também. Pega seu bloco de notas. Pega seu bloco de notas aí, Eu vou ó. anotar no celular, porque hoje vai ter, ó. Fica tranquilo que o corte vai chegar prontinho pra você encaminhar, assim, ó. E é tão interessante, né? De novo, né? Voltando na prática. Não basta a gente trazer um conceito aqui se a gente não vivencia isso, né? E claro, a gente tem um monte de pontos de melhoria, um monte de coisa que a gente ainda está lutando para melhorar e tal. Mas essa questão do provedor, eu achei tão interessante que o ano era 2016 e a Rafa era professora da Secretaria de Educação há 10 anos. Mas eu vinha acompanhando e vendo ela com a cabeça baixa, triste e tal, e percebendo aquele movimento. Aí um belo dia, a gente morava num apartamento pequeno, a gente foi tomar banho junto, até porque quando você tem muito menino, o único momento que você conversa é quando tá tomando banho junto. E aí eu tô lá tomando banho com a Rafa e ela cabisbaixa. E eu falei assim, como pode, né? Tomando banho comigo, cabisbaixa. Não tô brincando. Agora eu conto. Mas enfim, né? E aí ela pra baixo e tal. Eu falei, amor, o que que foi? O que que tá acontecendo? Não, nada. Eu falei, não, me fala, poxa, o que que foi? Eu posso te ajudar e tal? Ela falou, é questão do trabalho, cansada, né? Vejo tanta... Ela dava aula numa comunidade bem carente e tal. E ela falando, poxa, eu vejo tanto caso acontecendo de abuso, de agressão com os meninos, e eu tento ajudar de alguma forma, mas a própria legislação me impede como professor e tal. E eu tô tão esgotada, né? E eu vi que aquele peso estava chegando dentro da nossa família e estava gerando um mal até para nossa família, né? Porque a família precisa de uma mãe emocionalmente saudável para desenvolver o papel de mãe, né? E naquele momento eu virei para ela e falei assim, e o que que você quer fazer, amor? Aí ela virou e falou assim, não, o que que eu quero fazer? Se eu pudesse, eu nem ia lá amanhã, né? E falou da boca para fora, até porque, né? Como é que você vai abrir mão de um emprego público, né? Aí eu virei e falei assim, é isso que você quer? Aí ela virou e falou assim, como assim, Haroldo? Aí eu falei, não, você quer sair? Ela falou, para de brincadeira, como é que você vai fazer? Como é que a gente vai fazer as contas tudo apertadinhas, você contribui daqui, eu contribuo dali? Aí eu falei, você quer sair? Ela falou, se eu pudesse, era tudo que eu queria. Eu falei, então pode sair. Aí ela virou e falou, como assim, Haroldo? Não brinca com isso. Aí eu virei bem no olho dela, olhei bem no olho dela e falei assim, pode sair e cola em mim que você brilha. Que isso, hein? Rapaz, Aí, você viu a convicção, né? Essa mulher mudou o semblante, falou, sério, você tem certeza? Eu falei, claro. Aí ela saiu do banho toda feliz, não sei o que, a hora que ela fechou a porta, eu virei e falei, ai meu Deus, e agora? Agora, Deus. Deus, Pega junto. foi você que mandou isso, não saiu de mim. Mas é justamente isso. Eu sabia o que eu precisava fazer. E não como que eu faria. Que são duas coisas diferentes. Às vezes a gente não avança nas áreas que a gente precisa de avançar porque a gente está preso no como. Nossa, mas como que vai ser? Tem gente que está há 10, 20 anos pensando no como. Se você tem o quê, e se você acredita em Deus, Deus vai te dar o como. E, cara, foi incrível o quanto que nós prosperamos de lá para cá. E o interessante que assim, E quando só eu para falava... fechar, rapidinho, desculpa. Quando nós prosperamos e o quanto de sexo que eu fiz lá para cá. Por quê? Eu não consigo falar mais. Não, mas por quê? Porque a mulher quer ver um homem que é homem. Então, quando a mulher vê um homem se comportando como homem, o que ela sente? Fica uma olhadinha na hora. Meu Deus do céu, corta isso aí, meu Deus. Pega aí, gente. Pega aí, ó. É o comportamento que provoca. Ó, gente, É o comportamento. olha só. Você já viu, inclusive, né, assim, que é muito comum você ver um homem feio com uma mulher bonita. Tem até aqui um exemplo. Mas por quê? Porque a mulher não se apaixona pela beleza do homem. Né? O homem ele é muito visual, ele olha, escolhe pela beleza. A mulher não, beleza é critério de desempate. Por quê? Porque mulher quer homem convicto. Homem que seja homem. É isso aí, Rafa. É isso aí. Deu certo. Deu certo. Deu certo. brilhando. Tá brilhando. Ah, que legal. Olha aí, gente. Mas era essa expectativa mesmo, Rafa? Que você fala do... Do Haroldo aí, que ele contou toda essa Totalmente, história. porque assim, naquele momento não era nem que eu não quisesse não estar naquele ambiente da escola. Eu amo criança, sempre trabalhei, minha paixão, não dou conta de
de viver a minha história de vida sem falar de crianças, de comportamento infantil e tudo mais. Sobre criação de filhos. Mas o meu tempo ali, eu vi que já tinha esgotado. Por quê? Porque eu queria entrar na casa daquelas crianças de alguma forma. Eu queria estar naquela vida ali, né? Ajudar de alguma forma. Mas dentro da escola não era mais possível. Então, eu sabia o que eu queria, né? Como o Haroldo disse, só não sabia como. Então, quando ele me deu essa possibilidade de pode sair, cola em mim que eu resolvo, eu pensei, pronto, então aqui eu já resolvi uma etapa da minha vida. Agora eu posso pensar no meu sonho, de entrar na casa das famílias, entrar naquelas casas e modificar aquela história de alguma forma. Então, além de impulsionar um sonho meu, poxa, contar com esse suporte do homem mesmo, E é justamente isso que você faz hoje, né? Você entra na É o casa que eu das faço famílias hoje. onlinemente, né? Mas para ajudar... atendendo os pais, né, ajudando no relacionamento pais e filhos, e para mim foi meu sonho totalmente realizado. Então a gente contou a teoria, que ela explicou ali a expectativa que o homem deveria ter, e o Haroldo deu o exemplo da prática, que ele executou exatamente isso, né, por questão da provisão ali. E aí isso proporcionou na verdade, potencializou a Rafa. Potencializou. E aí é interessante, né, que assim, falando sobre provisão, né, que é uma das expectativas que toda mulher vai ter do homem, né? E é tão interessante, né, por que a gente vai trazer hoje aqui pelo menos 3 pontos, né, no que diz respeito às expectativas que a mulher tem de um homem, né? Porque às vezes a gente encontra casais que falam assim, não, vamos supor que seja a mulher comentando, né? Ou vamos supor que seja o homem, né? Até para encaixar no que a gente está construindo agora faz mais sentido. O homem chega e fala assim, nossa, minha mulher é chata demais, fica me cobrando isso, fica me cobrando aquilo, estou cansado, vou arrumar outra, uma mais fácil, não dou conta mais, né? Ou seja, só que ele fica pensando que aquilo ali é só a mulher dele que cobra. E ele acha que vai chegar e vai encontrar uma outra, que é parceira, que não vai cobrar nada, que vai só construir, né? Aí nesse meio tempo ainda arruma um amante que começa a mentir para ele que vai fazer, né? Isso acontece mais, tal. Que não vai cobrar nada. Mas o que eu quero dizer? Tem coisas que uma mulher cobra de um homem que realmente é do perfil dela e tal, que ele vai ter que aprender a lidar. Mas tem coisas, que é o que a Rafa falou no começo, né? Se esse homem casar com a Joana, aliás, se essa mulher casar com... Enfim, agora eu confundi, mas você está entendendo. Se esse homem, por exemplo, casar com a Maria, com a Cláudia, com a Cíntia, sei lá, ele vai encontrar as mesmas expectativas. E são expectativas que importam. Por quê? Porque se eu quero me relacionar com uma mulher, eu preciso entender quais são as expectativas de uma mulher em relação a um homem. E a primeira delas é que esse homem seja provedor. A segunda delas é que esse homem seja protetor. Né? E aqui parece um tanto quanto óbvio, né? A gente vê, até hoje tem muitos vídeos, não sei se vocês já chegaram a ver, de um casal tá andando na rua e de repente vai ser assaltado. E aí o homem pega e se coloca atrás da mulher. Já viram isso? Ou então deixa a mulher e sai correndo. Ou seja, a mulher espera que o homem seja protetor, certo? Só que é tão interessante essa questão da proteção. Posso contar aquela história? Não sei qual, mas... do que você já falou até agora, tá tranquilo. O que acontece? Essa questão da proteção, a gente olha para essa questão do homem ter uma estrutura física mais forte e, em razão disso, ter que proteger a sua mulher, né? E é tão interessante que a gente morava lá nesse apartamento, né? Que era um apartamento pequeno. E apartamento, geralmente, tem uma porta, certo? Então, eu ia dormir, né? Passava ali, tomava uma aguinha ali antes de dormir, na cozinha, já tinha a porta ali. Eu passava e só fazia assim na maçaneta, né? E pronto. Ela do quarto já ouvia que eu tinha conferido as portas, ou seja, meu homem fez o que ele precisava de fazer. E ficava tranquila. Eu chegava, eu sentava na cama, ela já me puxava, né, para aquele momento importante do noite. Por quê? O homem fez o que precisava fazer. Aí a gente muda para uma casa grande, né? E de repente eu vou deitar, né? Eu sento, chego para perto dela e ela afasta. Aí eu chego para perto e ela afasta. Eu falei, rapaz, que mulher ingrata, né? A gente acabou de comprar uma casa melhor, em vez de a gente comemorar, a mulher não tá querendo nada comigo. E eu, o que foi e tal. Aí um dia ela virou pra mim e falou assim, ó. Pode contar. Você não fecha nem as portas da casa, você não vai conferir. Eu que tenho que ir lá fechar as portas da casa, conferir tudo. Né? Ou seja, aguardando uma proteção ali, né? Você é muito despreocupado e tal. E eu realmente sou tranquilo, não era sobre né? a casa, né? E olha só. Era sobre... E eu confiando que Deus estava cuidando, mas ela não queria que Deus cuidasse. Ela queria que eu cuidasse. E não também, desprezando o que Deus vai fazer. Mas é por conta da expectativa que uma mulher tem de um homem. Aí aquele dia eu entendi. Eu falei, rapaz, de hoje em diante eu vou mudar a estratégia.
Até porque já estava um tempo sem fazer sexo, e aí não tem como, né? E aí, eu calço 44, e eu tenho uma sandália da Adidas, né? Que é bem grandona e tal, assim, faz barulho e tal. Eu falei, eu posso ter usado sapato, posso ter passado o dia descalço, mas na hora que eu vou dormir, eu vou lá no quarto, pego essa sandália, e aí vou caminhando, subo as escadas, né? E vou lá em cima, conferir as portas. E desço as escadas, né? E uma sandália barulhenta descer as escadas, ela sabe que eu fui lá em cima fazer o quê? Conferir as portas. Aí vou até a cozinha, pá, e volto. Rapaz, a hora que eu chego no quarto, que eu tiro a sandália e boto do lado, eu não preciso nem de virar, ela já puxa. Olha aí, ó. Do Greg Estratégia aí. Gente, ó, a gente não é patrocinado não, mas já sabe a sandália que você tem que comprar, né? Que legal. Tem outros modelos. Tão barulhento quanto. Nesse caso, quanto mais barulhento, melhor, né? Olha isso. Então já estamos na entendeu. segunda. Primeiro foi provisão. E a segunda, proteção. Só que aí tem uma grande armadilha, porque o homem olha para essa perspectiva de proteção e é um tanto quanto natural, né? Eu vou proteger do bandido, eu vou proteger se entrar um rato aqui em casa, isso é papel do homem. Isso é importante, mas 90% das mulheres que a gente acompanhou até hoje não reclamavam de não se sentir protegidas por conta da falta dessa proteção física. Elas reclamavam... E aí entra a proteção e a gente, né, destrincha ela aí, né, na proteção física, mas as mulheres reclamavam muito da proteção emocional e da proteção espiritual. Primeiro, falando da proteção emocional, as mulheres esperavam muito que os maridos dessem aquele apoio, aquele suporte, principalmente quando estivessem na casa dos parentes. Por quê? Chega na casa dos familiares, aí vem uma cunhada, um parente, né, a sogra, fala alguma coisa, e aí era o momento do marido se colocar ao lado da mulher. Mas ele vai e dá o apoio para a mãe. Não, minha mãe tá certa, não, fica quietinha aqui. Não, ó, aguenta aí, né, minha família e tal. E não, aquele momento é o momento do homem falar, não, peraí, vem aqui, tô do seu lado, fica tranquila, por mais que a mulher esteja errada. Num outro momento ele chama ela e conversa, poxa, amor, não foi legal aquilo ali, não foi certo e tal. Mas ali, na frente dos parentes, ele precisava dar esse suporte emocional para a mulher. Então, fica muito pendente essa situação. Outra que a mulher espera muito desse lado emocional é a participação do marido, né, nas questões da casa. Toda mulher espera que o marido dê um suporte ali na criação dos filhos, esteja presente nas festinhas de família, que esteja presente nas comemorações ali da escola do filho. Então, se você não vê o seu marido sendo esse homem que participa emocionalmente das coisas, protege a família, está ali presente, infelizmente é algo que deixa a mulher meio perdida ali. E no final das contas, se a gente tem uma mulher perdida dentro de casa, quem que perde? A gente, né? Mas é tão interessante a Rafa falando sobre essa proteção emocional, né? Ela falou sobre o marido se posicionar a favor, por exemplo, da cunhada, da sogra e tal, né? Até participar das brincadeiras, que às vezes ele potencializa ali, sim, né? Aquela brincadeira que expõe a esposa. Exatamente, perfeito. E aí tem esses pecados pela ação, né? No sentido de ferir a esposa. Poxa, você está aqui, ao invés de me defender, você está comentando, você está botando lenha. Ou tem o pecado também pela omissão. Sim. Aquele marido que não se posiciona, que fica ali e tal, e deixa, né, a esposa ser exposta ali, né, e acaba não se posicionando, né. E o que tem de mulheres feridas pela omissão dos homens não está no gibi. Olha só que até mais ferido mais, pela né? omissão, olha isso. Profundidade disso. Eu acho que mais ferido pela omissão do que pela ação. Pela ação. Né? E aí, voltando aqui nesse ponto que a Rafa falou, que é tão importante, né? Assim, a gente, até parece um pouco estranho, né? Você está num contexto lá, e aí, de repente, a sua esposa se desentendeu com a sua irmã. Você tem que estar do lado de quem? Da esposa. Aí, você está num outro dia, tá, a sua irmã se desentendeu com a sua mãe. Você tem que estar do lado de quem? Da esposa. Começa a pesar ali, mas você vê que a balança fica mais pesada, né? Gostei da pausa, né? Porque às vezes a pessoa vira e fala assim, mãe é mãe, mãe é sagrado, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, cara. Nossa, assim, é verdade. Se você quer ter um casamento diferente, né, as promessas que Deus tem, né, assim, para a família, para um casamento, você precisa de cumprir os princípios. Não tem como você acessar as promessas sem cumprir os princípios, né? Então, assim, pode parecer um pouco estranho, mas mesmo que a sua esposa se desentenda com a sua mãe, você como homem, e se é que você é homem, você precisa de estar do lado da sua
esposa. E aí, é claro, você não vai desrespeitar sua mãe, desonrar, não é nada disso, mas é sobre se posicionar. Aí, assim, porque a gente pensa assim, não, tem que estar do lado de quem está certo. Não é de quem está certo. Não é sobre justiça. Não é sobre justiça, é sobre princípio. Né? E aí você, claro, chega em casa, você tem alguma coisa que você discordou e você vai tratar em particular. Né? Mas no fundo, essa proteção toda, que a gente falou da proteção física, falou da proteção emocional, cara, a base dessa proteção é o terceiro nível que a Rafa já mencionou, que é o espiritual. Né? A gente costuma imaginar um homem, né? E eu fiz um post há muitos anos, ver se você lembra aqui a frase, né? Falava mais ou menos assim, que a gente não mede um homem pela altura versus... Não se mede um homem pelo peso versus altura, e sim pela atitude versus postura, certo? E aí, quando a gente fala em postura, a gente imagina aquele homem que vai proteger a mulher e vai, né, se inflar ali para... Né? Mas não, você quer ver uma posição, uma postura que faz do homem um verdadeiro protetor dentro de casa, de joelhos, buscando aquele que pode efetivamente trazer toda a fonte de sabedoria para o homem ser o protetor que ele precisa ser. Mateus 6,6, né? Entra no secreto, busca aquele que pode te ouvir. Essa é a postura de um homem que efetivamente protege sua família. Se você, homem que está nos ouvindo agora, é o que menos vai à igreja, é o que menos ora, é o que menos lê a Bíblia, talvez esse seja um dos grandes motivos pelo qual seu casamento não está como você gostaria de que estivesse. Cumpra princípios e você vai acessar as promessas. Esse é o momento que a sala está em silêncio. Até porque a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 homens. Mas até a Rafa ficou... Eu falei, o negócio é sério. A Rafa tá... Essa questão. Mas é isso. Quando o homem se posiciona... E o homem tem muito costume de deixar essa parte para a mulher. Né? Não, minha mulher está indo à igreja, minha mulher está orando pelos filhos. Não, mulher tem um grupo de oração aqui em casa, ela vai não sei aonde. Tem um livro, né? O Poder da ótimo, Mulher que Ora, né? Ótimo, e a mulher realmente tem um poder muito grande dentro do lar. Mas quando o homem se posiciona e quando o homem assume esse papel de protetor, gente, não adianta o homem ser musculoso, ter aquela capa, né? Do homem protetor, o homão, e ser um homem que não protege espiritualmente sua casa. A casa se perde. Né? Então, é a proteção principal, a proteção chave mesmo para blindar a sua casa, é o homem se posicionar como um homem guerreiro, né? Espiritualmente falando. E é tão interessante que às vezes isso se manifesta nos detalhes, né? Você vê, a gente tinha um hábito ruim, que domingo de manhã a gente acordava e falava assim, e aí, vamos à igreja hoje? Ah, não sei, você vai? Cara, cansado. Pergunta do capeta. Porque quem pergunta isso já quer ouvir o quê? Não. Eu até queria, mas fulano não quer. Então, se tem uma pergunta... Deixa, a gente vai domingo que vem. Né, ó, eu sou bonzinho, eu queria, mas o pessoal não quer. Cara, se tem uma pergunta que é proibida lá em casa, nós vamos à igreja hoje. Porque isso, não estou dizendo que a gente vai todos os dias, claro que às vezes acontece alguma coisa, alguém está doente, ou eu trabalho viajando, às vezes não estou em casa, mas enfim, estando nós em casa, já tá na rotina, não tem essa pergunta. Né? E outra, sou eu que começo a me arrumar e tal, e não tem essa. Se for de manhã, eu começo a acordar todo mundo. Sabe? Mas ele é um sinal. Ele deu um sinal. Eu comecei, vocês vão, que quando eu terminar... Justamente, ele deu um aviso ali, ó. Tô começando a me arrumar. Isso tá no primeiro episódio, que a Rafa é uma exceção à regra aí das mulheres. Quem atrasa é o Haroldo. Perfeito. E para fechar, né, nós falamos que o homem precisa ser a expectativa que realmente importa, ou seja, o que toda mulher espera de um homem, que ele seja protetor, provedor e presente. Né? Ou seja, a mulher quer que o homem esteja ali. Né? E aí, quando a gente pensa em presente, o que a gente imagina? O cara que está dentro de casa. Mas não é sobre isso. Né? O que tem de homens que estão dentro de casa e não estão presentes, não está no gibi. Né? E é tão interessante que esse presente ele passa por muitas questões, a Rafa até já mencionou, né? de efetivamente participar das decisões da casa. Você quer ver um exemplo? Eu estava atendendo um casal, e era até um casal de médicos, né? Mas a mãe achava que o filho tinha um determinado transtorno, o filho criança e tal, e precisava de levar em um outro especialista para fazer os testes, ver se tinha mesmo e tal. E o outro, né, o pai, mesmo sendo médico, não dava importância para aquilo. Né? Ou seja, o casamento passando por dificuldade por conta de, entre aspas, um detalhe. Porque na cabeça dele, não, mas não sei por que essa mulher é tão estranha, por que ela está tão distante e tal. Mas na cabeça dela, poxa, ele não está aqui comigo. Na hora de tomar uma decisão.
Ou seja, estar presente não é estar dentro da casa, é estar participando das decisões. Eu, por exemplo, tive um momento que eu fui muito... Né, essa questão dos eventos sociais, né? Você quer ver uma coisa ruim para uma mulher, ela ir para uma festa de família sozinha. E a Rafa passou muito por isso. Quando a gente casou, o Haroldo começou a trabalhar no shopping, né? Para sustentar nossa casa e tudo mais. E aí eu me senti abandonada, literalmente. Porque todos os eventos da família, nenhum ele podia estar. Porque o horário de trabalho, tudo acontecia e o Haroldo não estava em casa. E aí eu fui me sentindo, assim, até desanimada de estar nos eventos de família. Era casamento, era festinha, era qualquer coisa. Um cafezinho na casa da avó. E a cada eu pergunta, estava sem o meu né? marido. E o Haroldo? E às vezes a pessoa pergunta até por educação. E o Haroldo? Chega dói, né? E doía mesmo, porque eu fui ficando tão para baixo que teve um momento que eu falei assim, meu Deus, eu tô abandonada. Eu casei com meu marido, mas ele não está aqui nos momentos que eu queria compartilhar com ele. Minha filha crescendo, e aí tinha momentos que eu tinha que ir lá no shopping levar a minha filha para ver o pai. Então, assim, a ausência, né, assim... não adianta você estar a presença física, porque às vezes você fala, mas eu tô aqui em casa, tô assistindo o jogo, eu tô aqui, né, lavando o carro e tal. Não é essa presença física. É a presença emocional, é a presença intencional. Você tem que estar presente mesmo, participando da vida dos filhos, da casa, da família. E é tão interessante, né, que como é que eu recebi essa reclamação dela, né? Poxa, você não participa de nada e tal. E como é que a grande maioria dos homens reage a isso, né? Fala, nossa, mas que mulher ingrata, não tá vendo que eu tô me esforçando, trabalhando de 10 da manhã às 10 da noite para trazer comida para dentro dessa casa. Tô no outro P da provisão. Exatamente. Mas aí qual que é a história, né? Pode parecer um tanto quanto forçosa a fala, cara, mas quem decidiu se casar com uma mulher fui eu. Sim. E se eu decidir casar com uma mulher, eu sei que... E aí, não é que eu estou dando possibilidade de casar com homem, né? Só estou dizendo que eu preciso entender que toda e qualquer mulher espera de mim, ou de cada um de nós homens, que nós estejamos presentes. Então, se eu quero ter um relacionamento saudável, eu não tenho opção. É incontornável ser presente, ser protetor e ser provedor. Por quê? Porque quando você... se posiciona nesses 3 comportamentos, olha que coisa simples. A mulher vai olhar para aquele ser que mora com ela e vai ver um homem. E a partir daquilo que ela vê, ela vai ter as intenções dela e as coisas vão funcionar. Né? E é tão interessante que a gente, que é mulher, a gente observa esses detalhes, né? E um detalhe que eu observo muito no Haroldo lá em casa, que eu falo, nossa, esse é o meu marido, o meu, né? Continue, é o homem prossiga, aqui de casa. Quando as meninas estão doentes, as filhas, a primeira coisa que elas vão falar não é pra mim, mãe, pai, tá doendo não sei o quê, pai, me leva no médico. Por quê? Porque eu sei que eu posso contar com ele, que ele tá ali para proteger a nossa casa, que ele tá ali para cuidar. Então elas vão atrás dele. Eu falo, meu Deus do céu, olha o pai das minhas que filhas, homão. Não é? Hoje tem. Então, assim, eu não acho nem ruim quando as meninas ficam doentes, sabe? Não é nem tão ruim assim. Mas é bacana você poder, assim, admirar esse posicionamento que o homem tem. E é tão interessante que eu vou lá na fala do Wesley, né? Que não é sobre a nossa vida, é sobre as nossas gerações. Sabe por que eu tenho esse posicionamento? Cara, porque quando eu era uma criança, eu passava mal e meu pai virava um gigante dentro de casa, sabe? Para cuidar de mim, para me levar no médico ou tal. Um homem só aprende a ser homem vendo outro homem sê-lo. Então eu olhava para o meu pai e eu via um homem. Tem defeito? Um monte, assim como eu também tenho. Mas esse papel de homem eu aprendi com ele e hoje eu colho frutos e eu acredito que a minha geração também vai colher. E você pode até virar e falar assim, mas como assim você não tem filho homem? Só tem filhas mulheres, né? Nós temos 3 mulheres. Mas o meu genro é uma evolução da espécie. Eu olho para o meu genro e falo, meu Deus do céu, onde é que essa minha filha arrumou um homem tão bom assim? Mas por quê? Porque eu era o balizador, o limitador. Ou seja, a minha filha fez escolhas de um homem, né? Para namorar e depois se casou, baseado numa referência inconsciente de homem que ela tinha. Ou seja, né, falando agora entre nós homens e os homens que estão assistindo, percebe como vale a pena ser homem? É sobre o que você vive hoje, é sobre os frutos que você vai colher depois, é sobre o que as suas gerações vão colher. Um homem que se posiciona muda a história da sua família. O homem, ele é o referencial para ambos os lados, né? Se ele tem filhos homens, esses filhos vão espelhar nele e vão replicar o que ele faz. E para a menina, ela vai falar assim, opa, se não for igual meu pai, eu também não quero. Exatamente. Né? Então, top.
Gente, esse é o nível do Papo Casado, hein? Bem pouco. O melhor programa aí para sua família. E essa estreia com chave de ouro. Nós começamos agora expectativas que realmente importam para as mulheres. Nós vamos ter expectativas que realmente importam para os homens, não é isso? Exatamente. Olha aí. Então, gente, hoje a gente participou aqui dessa mesa. Haroldo e Rafa vieram como convidado do Forasteiro Podcast, né? E a gente já tinha, há um ano atrás, a gente... Olha, o que você acha? A gente tinha isso no coração, né? Levamos isso para o Haroldo, para a Rafa, eles amadureceram, viajaram, pensaram, oraram, né? Sentiram paz. E aí toparam o convite de estar aqui conosco, né? Para compartilhar algo que, assim, a vida dele, compartilhar algo que... Não só o conhecimento teórico, mas a prática da vida deles, né? E a gente trouxe isso para abençoar uma geração. Então, hoje é o dia de passar o bastão. Os próximos episódios aqui do Papo de Casado são com os hosts Haroldo Porto e Rafa Carpaneda. Vocês, como eu falei no início, vocês estão em excelentes mãos, né? E eu sei que o próximo episódio aí promete, né? Perfeito. E é tão interessante que agora a gente já sai com 2 promessas, né? A gente vai precisar de um próximo episódio para falar das expectativas que todo homem espera numa mulher, né? Mas no próximo episódio, daqui uma semana, né? Como eu já anunciei, a gente vai receber um convidado especial aqui, vai vir lá de Maringá, Nicola Lozaco, que vai falar conosco sobre uma percepção real do que um divórcio verdadeiramente é. Então, se você está pensando em se separar, você tem que fazer um combinado comigo agora. Você precisa esperar pelo menos 8 dias. Não faça isso sem antes assistir o episódio que vai ao ar daqui a uma semana com o Nicola Lozaco. Qual é o filme que ele fala que é dos dias, que ele fala da quantidade de dias? Tem um filme, né? É o... Prova de Amor, né? Prova de Amor. Fica espera tantos dias. Já. Você vai esperar só 8, gente. Aqui, como o negócio aqui é bom, nem precisa de 40, né? Aqui é supletivo, né? Gente, obrigado. Que bate-papo bacana. Eu espero que vocês sejam bênção para essa geração. Já são, né? Na verdade, mas que esse canal possa, de alguma forma, acrescentar se nós ajudarmos um casal. Nós estamos com a missão cumprida e a gente sabe que vai ajudar. Mas obrigado por topar aí, pega na mão da Rafa. Obrigada a vocês. Bom demais. Tamo junto, irmão. Que maravilha. Pense em alguém que tá tranquilinho, ó, entregando aqui, ó, pra tocar em paz. Gente, com vocês, o que você tem que fazer agora? Se inscrever no canal, deixar o like. Breve vai ter Instagram do Papo Casado, mas antes vocês têm que seguir também, por favor, a rede social do Haroldo e da Rafa. Meu, Rafa Carpaneda. E o meu, Haroldo Porto 1. E, se por acaso você achou interessante e não está assim com esse tempo para esperar, né, uma semana e tal, aqui embaixo também a gente vai deixar o link da nossa mentoria de casais. Né? Fica à vontade para clicar e se você ver sentido em ser nosso aluno, a gente vai ter o maior prazer do mundo em te acompanhar e dividir com você tudo aquilo que nós aprendemos na prática. E com muita teoria, com muito aprendizado, com muito estudo, que mudou a nossa história. Beleza? E esse foi mais um Papo Casado.